também com toda a seriedade a tudo que vem acontecendo aqui, definindo os rumos das nossas casas legislativas, Brasilzão afora, com a derrubada da liminar recentemente colocada adiante, agora a Justiça de São Paulo volta a permitir a negociação dos chamados naming rights, que concede basicamente o direito de você nomear espaços públicos da cidade. Teve aquela polêmica e tanto ali do Largo da Batata Ruffles, o próprio Morumbi, né, que, claro, virou Morumbis. Tem a situação do Pacaembu também. Na verdade, fazendo a correção, não é para... Não convém aqui mencionar esse exemplo. Claro, a gente vai entender exatamente aqui com precisão. Ninguém melhor do que a autora dos projetos de naming rights, a vereadora Cris Monteiro, para falar sobre essa vitória e o que isso significa para o futuro de São Paulo. Fala, vereadora, bom te ver, minha querida. Como é que você está? Eu estou ótima, Marinho. Prazer falar com você e com a sua audiência. Muito feliz de estar aqui. Naturalmente, são patrimônios aí icônicos, históricos aí da cidade de São Paulo, e muita gente já fica achando que tudo vai virar uma grande esquete do Porta dos Fundos, igual aquele esquete que foi uma profecia, né? Que a Lagoa Rodrigo de Freitas viraria Lagoa Quat, por aí vai. Mas eu quero que você aqui diga para nós o que é fato, o que é fake, com total precisão e apreço à legislação. Bom, primeiro de tudo, é uma alegria muito grande saber que a liminar foi cassada e a gente vai poder finalmente colocar a lei em vigor, né? Existe, obviamente, estou vendo aqui no seu vídeo, né, Paulista, Pernambucanas, Loja Besley, isso já acontece no estado, Açaí, Carrão Açaí, é fake, obviamente, que a gente vai fazer como a Lagoa Quat, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? A gente tem, vou dar alguns exemplos para a sua audiência, a gente tem 45 centros esportivos, que a vasta maioria deles está caindo aos pedaços. A gente tem 12 mercados municipais pela cidade. Se a gente começar por aí, a gente pode permitir que a iniciativa privada adote e coloque o seu nome nesses equipamentos públicos, pague a prefeitura arrecada recursos sem precisar, veja bem, isso aqui que é o mais importante, arrecadar 1 centavo dos nossos impostos. Então, é uma forma de arrecadação de recursos muito eficiente e ainda promove, obviamente, a melhoria do espaço público, né? Você deu aí o exemplo do Largo da Batata Ruffles, que acabou não acontecendo, mas, pelo que eu acompanhei pela imprensa, a empresa queria adotar o Largo da Batata, ia botar o Wi-Fi livre, ia melhorar as calçadas, melhorar o ambiente, ou seja, o cidadão ganha com isso. E, de novo, sem arrecadar impostos, nem 1 centavo da Dona Maria, né, ou do seu José, que estão aí trabalhando muito, né, muitos meses para pagar impostos sem ter a retribuição desses impostos em favor deles. A gente fica aqui ansioso para entender a estimativa de quais serão os valores aí arrecadados nesse tipo de iniciativa também, mas vou aqui com o nosso Mano Ferreira para a próxima pergunta, vereadora. Vamos que vamos. Muito bom dia, Cris. Prazer enorme falar contigo. Eu queria que você falasse um pouco sobre a oposição bizarra que o PSOL vem fazendo a esse projeto, né? Se opondo a economizar recursos que, no fim das contas, sairiam alternativamente do paulistano que mais precisa, né? Conta um pouco pra gente como tem sido essa batalha. Olha, Mano, prazer falar com você, como sempre. Mano, você usou a palavra certa, é bizarro, para não usar outra palavra. Então, para todo mundo entender, eu pensei na lei. Quando um parlamentar pensa numa lei, ele escreve a lei, ele protocola a lei passa por comissões, ele vai a plenário. Quem gosta do projeto, ele vota favorável, quem não gosta, vota contrário. Obviamente, eu já esperava, o PSOL votou contrário à minha lei, depois ele vai para uma segunda votação em plenário, ou seja, o projeto passou pelo todo o rito democrático. Foi para o prefeito gostou da lei e sancionou. No momento seguinte que o prefeito sanciona, o pessoal vai lá e vai na justiça e encontra, né, umas coisas bizarras, como você falou, dizendo que vai ter escola chamando Marlboro.
É um absurdo, é ridículo. O PSOL, mano, é ridículo. Ele não aceitou o processo democrático que passou, né, por tudo como eu acabei de descrever para você. Ele vai lá e vai na justiça e faz a judicialização da política, né? E aí encontrou um juiz que aceitou, ficou um ano parado, isso todo o ano de 2024, que isso foi no final de 2023, quando a lei foi sancionada pelo prefeito, e agora finalmente foi derrubada essa liminar. Então, assim, brigar com o PSOL é brigar com aquele adolescente comunista, aquele cara que tem uma birra do capitalismo e que não consegue pensar, só sobe na tribuna para falar, fazer um discurso e tal, mas defender o pobre que é bom. Tem aqui uma mulher liberal que está definitivamente com ação concreta defendendo o pobre, fazendo com que ele pode ter melhoria na UBS, melhoria na educação, melhoria na segurança, sem aumento de impostos, mano. Então, assim, deixar o pessoal falando sozinho, que é a melhor coisa que a gente faz, né? Mas é duro, viu? É duro. É engraçado que sempre essas polêmicas vazias, aí, ao invés de realmente sempre querendo judicializar essas iniciativas, né, vereadora? Sempre vem de partidos minúsculos, nichados, sem representatividade, que tentam embargar como possam o avanço da cidade e os equipamentos públicos de maior qualidade, né? Nunca falha. Mas claro que há polêmica aí no entorno envolvendo isso. Eu quero ver as opiniões divergentes aqui, talvez. Pepe, quer comentar? Fica à vontade aí para a próxima pergunta. Perfeito. Bom dia, Cris. Prazer estar com você aqui no Money Show. Eu acho que é o seguinte, né? O name rights, claro que é um negócio interessante, né? Claro que é bom você ter divisas para o município de São Paulo, para o estado de São Paulo, né? Se onerar a população. Agora, pode ter várias bizarrices que, infelizmente, essa lei não endereça. Por exemplo, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, poderia comprar o name rights da Avenida Paulista e colocar a Avenida dos Cariocas, por exemplo. Seria interessante, né? Outro ponto também, né? Uma pessoa que é favorável à monarquia poderia nomear a Praça da República como Praça da Monarquia. Então, a gente tem que também, name rights é interessante, mas tem que ter mecanismo para proteger a identidade cultural de São Paulo. Você não acha que deveríamos pensar nisso, não só discutir questão de dinheiro? Porque o Mano, que é o meu liberal preferido, né? Você é meu liberal preferido, o Mano é meu segundo liberal preferido, né? O Mano, por exemplo, só pensa em dinheiro, e não pensa nas minúcias que pode vir e pode gerar bizarrices também. Olha, Pepe, eu conheço bem o Mano e ele não é o cara que só pensa em dinheiro, não, viu? Ele é um cara que pensa assim em dinheiro, porque a gente tem que pagar as contas, mas ele é um cara que pensa na liberdade individual, é liberdade por inteiro. Eu vou defender o Mano sempre com unhas e dentes aqui, Pepe. Mas olha só, você está levantando um ponto muito importante, que é essa polêmica, tá? O que acontece? Quando a gente escreve uma lei, a lei ela dá umas diretrizes básicas. Agora a gente precisa trabalhar para endereçar isso que você está levantando, que são pontos muito relevantes, sim, e que não podem ser desconsiderados. Na promulgação da lei, a gente tem que considerar esse tipo de coisa. Então, por exemplo, a gente falou aqui o exemplo do Marlboro. Primeiro de tudo, que a gente já não pode fazer propaganda de cigarro. A gente tem a lei Cidade Limpa, que também, de certa forma, essa lei não pode brigar uma com a outra. A gente tem que prevenir que conteúdo xenófobo, conteúdo homofóbico, conteúdo racista, qualquer coisa dessa natureza tem que ser proibido, não pode valer. A gente tem que preservar, na medida do possível, né, sempre tentar preservar o patrimônio histórico. Tanto é que, nas leis, por exemplo, você nunca pode eliminar o nome original do patrimônio histórico. Você tem que ter o nome do equipamento e ao lado, né, em algum lugar ali, encontrar uma forma de colocar o naming rights. Então, eu estava falando outro dia com uma pessoa, isso aqui vai criar polêmica, que eu sei, mas eu vou jogar, né, que eu sei que a gente gosta de polêmica. Sei lá, Viaduto do Chá. Olha que legal se a gente tivesse Viaduto do Chá, mantém o nome Viaduto do Chá e põe ali uma empresa que faz chás. E essa empresa ilumina mais ainda o Viaduto do Chá. Você que está falando aí. Porque eu não tenho participação em nenhuma dessas empresas. Eu sou uma pessoa física e trabalhei 30 anos em banco. Enfim, aí você tem iluminação, você pode fazer um paisagismo. Pode seguir. Puxa, preserva o nome do Viaduto do Chá, que é um patrimônio histórico, mas a gente melhora ainda mais. Um lugar que é excepcional, que é maravilhoso na cidade, né? Essa lei é maravilhosa, gente.
A Pepsi estava prometendo ali um investimento faraônico ali para fazer o Largo da Batata Ruffles, mas é mais uma polêmica vazia, porque absolutamente ninguém ia acabar se referindo, vamos ali no Largo da Batata Ruffles, talvez em tom de piada ali, deboche, mas na prática ia ser o eterno Largo da Batata, vamos ser sinceros. Mas vamos fazer um rápido break só para quem está nos escutando, a gente segue aqui com a entrevista, daqui a pouco a gente está de volta para vocês. E agora sim, vamos com a Jess Peixoto também? Vai que é sua. Cris, um prazer estar com você aqui e parabéns por essa lei que traz tantos benefícios para a população, desonera o contribuinte e que faz que um S ali no Morumbi traga milhões de benefícios para a população. E eu acho que esse é o diferencial e é esse o paralelo que eu quero fazer aqui. Se no final das contas é uma lei que por uma mudança do nome, o que é o nome para a população? É o Largo de Qualquer Batata? É o Morumbi com um S a mais? Qual a diferença para o sujeito que está trabalhando, está querendo ver a cidade melhorar segurança, iluminação e tantas frentes? Na minha perspectiva, eu acho que da maioria dos brasileiros, não só paulistanos, nenhuma. E aí, eu queria saber de você, minha querida. O PSOL já está ameaçando continuar com isso na justiça? Houve alguma negociação? Você chegou a bater ali na portinha deles e falar, pessoal, vamos pra frente, vamos parar com isso, desse ódio ao capitalismo? Como que você tem lidado com isso para tentar evitar que essa judicialização em curso, ela siga? Eu imagino que talvez eles não tenham cedido, mas qual que é esse papel de bastidores para que a gente possa vivenciar essa experiência do naming rights o mais rápido possível? Ótima pergunta. Eles já estão ameaçando, não diretamente comigo, mas eu li na imprensa que eles vão recorrer da decisão, então a gente deve esperar aí mais batalhas judiciais. A gente tem que ter um cafezinho ali atrás do plenário da Câmara e ali tem sempre uma conversa, né? Eu tento fazer essa conversa, mas olha, não tem jeito, não tem jogo, não tem negociação. Esses sujeitos, eles têm pruridos de alergia da iniciativa privada. Qualquer coisa. E outra coisa, eles não gostam de recursos que não sejam aumento de impostos. Eles querem que o Estado seja o tutor de todos nós. Então, é uma discussão, Jess, muito, muito difícil, né? A gente tenta ali na brincadeira, vereador, deixa a minha lei passar. Não, imagina que vai trocar o nome da não sei o que e tal. Não tem jogo. Duríssimo, a gente tem que ficar ali na guerra, na tribuna, né, fazendo com que as pessoas, eu coloco eles na tribuna, levo para a minha rede social, o espaço que vocês estão me dando aqui agora, para que as pessoas possam entender o benefício da lei, porque ali não tem jogo, é muito difícil. É isso, eu acho que já passou da hora, e muito, né? Mano, Jess, Pepe e David e Cris, de realmente abandonar esses preconceitos ideológicos jurássicos aí e focar em resultados concretos, né? Ter menos emoção e um pouquinho mais de razão e focar em realmente aproveitar, desfrutar dessas amplas reformas aí, zero de dinheiro público investido, para poder qualificar os equipamentos públicos. Será que é pedir demais? Será que é tão difícil de entender, minha querida? Bom, fica a questão aí, mas o fato é que tem muita gente achando que a estação da saúde, ali na Avenida Jabaquara, em Mirandópolis, vai ser vendida para um plano de saúde. Daqui a pouco a estação Tatuapé vai ser vendida para uma marca de carros, Tatuapé, se vocês me entenderam. Enfim, tem várias outras pessoas... O tatuzão, né? Pois é. Enfim, a gente fica esperando aí uma resolução quanto antes. Obrigado demais aqui pela presença, Cris. Tamo junto e a gente volta com você assim que tiver novos desdobramentos. Muito obrigada, Maria. Um beijo para você, um beijo para todos aí da bancada. Foi um prazer estar com vocês. Bom trabalho, bom programa. É isso aí. Meus amigos. Vereadora Cris Monteiro, do Partido Novo, aqui com a gente. David de Tarso. Eu acho que o importante de enfatizar tudo isso é que o nome ele é conservado da estação, do local. Então, assim, vai haver uma agregação daquilo que foi definido. Então, por exemplo, aqui o Morning Show vai ser o Morning Show e a marca tal, por exemplo. Se aqui fosse uma praça, claro, né? Que aqui é a nossa sala de casa, mas citando como exemplo. Então, acho que é importante enfatizar isso. E se o pessoal também quisesse manifestar, já que ele foi tanto citado, pode vir e conversar com a gente e defender os argumentos dele. O PP quer comprar a marca do Morning Show. PP Show. Morning Show do PP. Aí seria bom. Agora sim. Não, dependendo de quantos milhões você quiser colocar. Estamos de volta também para todo mundo sintonizar na rede Jovem Pan de rádio.
uma confissão aqui daquelas, um momento revelador, né? Onde realmente, nossa, até tem um gosto amargo aqui na minha boca agora. Onde uma sensação de alívio com amargor ao mesmo tempo, porque, enfim, as luzes, né? Tá tudo às claras aqui, sem mais jogo de máscaras. O Pepe acabou de dizer que o sonho dele realmente é se apoderar do Morning Show e fazer dele um Pepe Show. As ações dele recentes mostravam. Foi piada. Foi piada. Mas você sabe, Marinho, que esse é um mecanismo muito utilizado nos Estados Unidos, inclusive nas universidades americanas. É muito comum você ter bibliotecas com o nome de alguém da família do doador, que fez uma doação milionária para a manutenção ou ampliação do acervo da biblioteca. Esse tipo de expediente é muito utilizado, com muito sucesso. E aqui no Brasil, infelizmente, quem deseja doar para uma biblioteca é muito difícil. Você vai dizer por que não é? Não sei, antes eu fazer uma rápida menção aqui. Eu quero engajar com a nossa audiência. Já vou contigo, Pepe. Calma, Pepe Show. Calma, Pepe Show. Você, por acaso, aí, meu amigo e minha amiga, meus queridos que estão nos ouvindo e nos assistindo, vocês acham certo a negociação de naming rights para espaços públicos? Muito simples, essa é a pergunta que está lançada lá no nosso site. A gente quer muito sentir o pulso da nossa audiência, trazer o resultado aqui ao final do nosso programa. Vai lá no nosso site www.jovempan.com.br, deixa a sua opinião e, claro, traremos o resultado ao final. Mas, claro, o Pepe, como ele é costumeiro, acabou aqui contestando e eu quero ouvir o porquê. Por que, Pepe? Fala para mim. Bom, primeiro, Marinho, que eu não sou contra naming rights não em espaços públicos, mas nos Estados Unidos não é normal não naming rights. É normal naming rights em espaços privados, né? Como está no Morumbi, Morumbis. O estádio do Super Bowl era também. Ou seja, agora espaços públicos é uma questão realmente que eu realmente desconheço que tenha nos Estados Unidos algo nesse expediente. Não que eu seja contra, pelo contrário, eu acho que tem situações que faz sentido você conceder o naming rights para iniciativa privada. Agora, tem que realmente proteger a questão cultural, a questão estética, a questão humana, né, do lugar. Não dá para você vender naming rights a teu direito, né? Senão a gente vai acabar tendo bizarrice, né? Praça da República, Praça da República dos moraquistas, né? Avenida Paulista, né, já que tem que manter o nome original, Avenida Paulista dos Cariocas. Imagina. Não, essa aí tu foi longe. Por que o Eduardo Paes pagaria por isso? Eu pagaria. Não, mas por que a Prefeitura do Rio de Janeiro pagaria? Calma, peraí. A Avenida, eu pegaria. Por quê? Por que não? Por que não? Para fazer propaganda do Rio de Janeiro. Isso, cara? Eu pagaria. Que a Avenida Paulista dos Cariocas. Isso seria uma declaração de guerra. É por causa... Isso seria uma guerra civil aqui no Sudeste brasileiro. Você tá louco? E é por causa dessas bizarrices que o PP cita que eu acho que o projeto não vai adiante, porque a imaginação é muito além. Não. E aqui, é comum sim nos Estados Unidos. Boa parte das arenas esportivas são sim com name rights, PP. É muito privada, comum. Privada. Eu mencionei os casos das bibliotecas e até cátedras. Calma, um de cada vez. É porque os Estados Unidos não amam espaços públicos, não é mesmo? A maioria desses espaços são privados, mas o que a gente está discutindo é o benefício. PP, só um minutinho, um segundinho. Quando a gente pega, por exemplo, o que o Mano falou, que são das universidades, que são privadas, Harvard... Privada. Calma, Pepe. Aí é fácil. É meu, eu dou para quem quiser. Pepe Show, calma. Harvard, por exemplo, é uma universidade privada e tem lá salas com os devidos nomes. Só que a grande questão faça um paralelo. A Faculdade de Direito aqui de São Paulo, ela também tem salas com nomes de personalidades que doaram para elas. Isso também entra numa perspectiva dentro deste debate. Só que o que é a grande questão? Mesmo na USP, teve até um protesto. A gente não quer o nome desse escritório, dessa pessoa aqui que doou. Quem está estudando não está reclamando. Quem está usando uma biblioteca nova a partir daquele benefício, o que uma placa, um nome... é comparado quando a gente pensa em mais jovens podendo ter acesso à universidade pública ou tendo algum benefício de segurança. Então, assim, é isso que nós estamos falando. O benefício da lei é expressivo. Você tem um caso esdrúxulo, que é o Eduardo Paes comprar a Faria Lima dos cariocas ou coisas desse tipo. Não entendo por que ele investiria esse dinheiro. 2, mesmo se ele investisse, seria péssimo para ele explicar isso dentro do Rio de Janeiro. E um terceiro ponto, esses são casos extremos. Vamos falar com os casos médios, que são os casos que estão acontecendo. O benefício é gigante. A deputada, a vereadora Cris Monteiro acertou muito nessa lei, porque ela traz um benefício sem um ônus. Não tem ônus. Eu confesso que eu tô aqui, eu tô cavucando aqui em busca de respostas. Pepe, concluindo.
Eu não sou contra naming rights em espaços públicos. Eu não sou contra você vender os nomes para conseguir arrecadar mais dinheiro. Eu não sou contra isso. O que eu estou falando é o seguinte, nos Estados Unidos a questão é diferente. Porque os espaços que são delegados a empresas são espaços privados, né? No Brasil, em São Paulo, que é esse projeto de lei da Cris Monteiro, são espaços públicos, né? E, por exemplo, agora a tua pergunta, problematizando, claro que a gente tem que problematizar. Você estudaria numa sala escrita Alexandre Nardoni, por exemplo? Você ia gostar de ficar feliz? Mas veja só, um ponto muito importante é que a lei... Se o Marcinho VP quiser colocar... Mas não é assim. Porque, PP, pelo amor de Deus. Um ponto fundamental para esclarecer é que a lei autoriza a venda, a lei não obriga a venda. Exato. Então não é qualquer um que chegue e deseje comprar que a prefeitura seja obrigada a vender. Então, se tem algum tipo de name rights que viola direitos humanos... Você está errado. Como assim? Porque isso, todo a lei autoriza. Todo processo tem que ser transparente, tem que ser público, mano. Claro. Ou seja, se a questão for o maior valor da outorga, do preço, quem dá o maior valor da outorga leva o nome. Assim. Mas você pode colocar condições, por exemplo, você pode dizer que não aceita nenhuma marca de produto que induza comportamentos que são restritos a maiores de idade. Você pode não vender para marcas de cerveja, cigarro, etc. Enfim. Eu acho que se eu fosse o Oruan, eu compraria o name rights do Fred Veribelli. Virou bagunça. Agora, só para arrematar, que fique claro, chamamos o VAR aqui, como é também necessário muitas vezes nesse programa. Só para você ter noção, Pepe, várias estações de metrô em Madrid foram nomeadas através de empresas, em Manila, nas Filipinas também. Isso para não mencionar em Trenton, New Jersey, Estados Unidos, Nova York, Los Angeles, entre Filadélfia também. Fizeram várias parcerias de naming rights em linhas do metrô e também espaços e equipamentos públicos recentes. Só para não dizer que é uma jabuticaba brasileira, entreguista, né? Higienista, né? Privatista, financista. Pera lá um pouquinho, Pepe. Então, vamos com calma, vamos devagar com a louça.